Bom, gente, tudo bem? Aqui é o professor Geraldo de Geografia e eu queria falar com vocês. Estou com muita saudade de vocês. Apesar de nós termos um contato pouco, praticamente foi só de uma aula, mas eu sinto muita saudade de vocês porque a gente dá aula na frente de um computador é diferente da gente ver a pessoa, o contato pessoal, da gente poder conversar, da gente ter um contato corpo a corpo com vocês. Estou com muita saudade mesmo de vocês. Eu sei que isso não quer acabar. Vou pegar a sala toda e vou dar um abraço geral em todo mundo, porque sei que Deus está no controle de todas as coisas e nós temos que continuar orando para acabar rápido essa pandemia e a gente voltar à nossa sala, aos nossos colegas, os outros professores, matar a saudade, tá? Então hoje a nossa aula é o capítulo 6, que é o meio rural, né? O espaço rural. Na aula anterior nós estudamos as cidades, a urbanização, como é que foi feita a urbanização, o porquê das metrópoles, e hoje nós vamos ver o meio rural. O espaço rural. O espaço rural diz respeito ao campo e todas as áreas de onde não há cidade nem vilas. Não se deve confundir rural com agrário. Rural se refere ao não urbano. O agrário, às atividades primárias, agricultura, pecuária e extrativismo. Neste espaço, não são realizadas apenas atividades agrárias. Nas últimas décadas, vem se diversificando nas atividades: hotel fazenda, turismo rural e ecológico, clínicas de repouso, entre outras. Nós sabemos que o nosso Brasil, o nosso país, ele é um país agrícola, certo? Tanto que você já deve ter visto muitas vezes na propaganda, principalmente na Rede Globo, que o Brasil é agro, o Brasil é tech, o Brasil é pop, porque nós somos agrícola. Nós temos indústria? Temos, mas a nossa agricultura é que sobressai em cima das nossas indústrias. Nós somos um país em desenvolvimento, certo? Nós estamos quase um país desenvolvido, porém a nossa atividade primordial é a agricultura. Eu fiz uma separação, eu fiz um resumo da matéria para vocês, onde a gente vai explicando, de acordo a cada slide, vai ficar mais fácil a compreensão. Mas eu quero que vocês leiam também todo o capítulo, porque aqui eu estou fazendo um apanhado geral da matéria. Cada tópico, cada slide que eu estou passando aqui, estou seguindo fielmente o livro didático de vocês, certo? Então, isso tudo que eu estou fazendo aqui é o que eu ia colocar no quadro explicando cada tópico do capítulo. Então, eu fiz uma síntese, então estou seguindo fielmente o livro para você, mas eu quero que vocês, além de ler o livro, fazer as atividades, que depois nós vamos corrigir todos esses exercícios. Então, ocupação da terra pela agricultura. A agropecuária é a atividade fundamental na economia do Brasil. Falei com vocês aí agora. Praticamente detém o monopólio da produção de alimentos e emprega a maior parte da mão de obra rural. A terra produtiva ocupa 27% do território brasileiro. A subutilização das terras para a agropecuária torna-se muito grave porque é necessária a produção de alimentos. Então, eu coloquei um gráfico aqui para vocês ficarem bem, o que é o cultivo, as pastagens, a lavoura, porém as terras não aproveitadas. Em relação ao total dos estabelecimentos agrícolas, nós temos as lavouras permanentes. Então, o que eu fiz? Eu dividi todo o Brasil, como é que seria uma fazenda. A pastagem, o planteio, a pastagem nas naturais, são as matas, as lavouras temporárias,
que são só plantados com tipo de espécie que dá conforme o clima. Nós temos verduras e legumes que dão uma certa estação do ano. Então, essas lavouras são as lavouras temporárias. E o agronegócio vem se desenvolvendo muito nas últimas décadas. Confirmando a vocação do agropecuário no Brasil, o setor se modernizou e obteve grandes investimentos. Quando eu dei na matéria, no capítulo passado, porque vocês estão vendo aqui uma lavoura no campo de soja mecanizada. Então, um dos problemas da urbanização e aqueles problemas todos nas cidades foi que começaram a mecanização do campo. Então, vamos continuar que vocês vão entender e o que vocês vão entender melhor ainda referente ao capítulo anterior, porque o inchaço nas cidades. Os melhores solos, os maiores investimentos, as grandes propriedades estão voltadas pelo cultivo de exportação, ou para uma matéria-prima, para a indústria, soja, laranja, cana-de-açúcar, entre outros. Então, grandes fazendas, elas estão interligadas com as indústrias. Por quê? Como você vê, a soja mesmo. A soja serve para uma porção de coisas, porém a base dela é para o óleo de soja, que você come todo dia na sua casa, que sua mãe faz seu almoço, faz sua janta pelo óleo de soja. Mesma coisa a laranja, a cana-de-açúcar, além de fornecer o açúcar, ainda fornece o álcool para os carros a álcool, entre outros produtos que servem de matérias-primas para a indústria. Produto para o mercado interno de alimentos: feijão, arroz, mandioca, batata, etc. São cultivados em pequenas propriedades e com os métodos tradicionais, como eu falei com você. Esse tipo de produção em pequenas empresas não tem, igual nesse da foto, um aparato tão grande. Não tem como você mecanizar isso. Tem que ser os métodos tradicionais. Na nova cadeia de agronegócio, é uma subordinação do campo à cidade, porque toda a produção são voltadas para as cidades. Porque as indústrias, geralmente, elas estão perto das cidades. Então, tudo que é feito, que é produzido no campo, é mandado para as cidades. Não só a parte de produção, porém a parte de negócios, os escritórios estão nas cidades, essas administrações dessas megas fazendas que nós temos aqui, essa fazenda no Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, a sede dela não é aí, é na cidade. Entendeu? Então o escritório central da fazenda não é onde está sendo produzido, e sim na cidade, onde tudo é negociado na cidade, ou seja, a subordinação do campo à cidade, onde tem os bancos, tem toda a infraestrutura que no campo não tem. Agricultura e pecuária. O Brasil se destaca no cenário econômico mundial pela produtividade e diversidade na cultura e na pecuária. É o maior produtor mundial de alguns produtos, soja, laranja e café, entre outros. Na agricultura, a produção agrícola brasileira pode ser dividida em duas categorias: a produção de alimentos, pequenas propriedades, cultivos nas piores terras. Exportação e transformação industrial ocupa os melhores solos e as médias e grandes propriedades. Nós vimos no slide anterior aquela fazenda lá em Lucas do Vale, no Mato Grosso, de produção de soja. Porém, nas últimas décadas, as fronteiras agrícolas estão se expandindo para a Amazônia, com consequências ambientais por causa do desmatamento. O que está acontecendo nessas fronteiras agrícolas? À medida que eles vão crescendo, eles estão caminhando, principalmente no centro-oeste e para o norte do país, eles chegam na floresta amazônica. Então, o que os produtores fazem? Eles derrubam a mata e passam a fazer plantio de uma única produtividade. O que é isso? Planta só soja, ou planta só arroz, ou planta só feijão, e não vê as consequências ambientais que isso pode causar com esse desmatamento. Certo? Então eu coloquei aqui as principais culturas brasileiras. O café, ele é produzido
em Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Paraná e Bahia. Produção nacional é de 41 milhões e 100 mil sacas de café. O saco de café, quando fala sacas, são sacos de 50 quilos de café. Então são 41 milhões de saco de 50 quilos. Então, imagina quantas toneladas que dá isso. Cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar, além de fornecer o açúcar, fornece o álcool também, né? Para os carros a álcool nosso aí. Em São Paulo, Paraná, Alagoas, Minas Gerais e Pernambuco. Nós sabemos pela história, a cana-de-açúcar ela começou a ser produzida no plantio no Nordeste, né? Começou por todo o Nordeste tinha a produção de cana-de-açúcar. Já a soja já está no Mato Grosso, Paraná, Goiás, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. A laranja, São Paulo, Bahia, Sergipe, Minas Gerais e Paraná. O milho, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Mato Grosso. O arroz, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Santa Catarina e no Pará. Olha aqui que eu falei com vocês, ó. No Pará, o arroz. Eu dei o exemplo para vocês do arroz. Então, expandindo, em consequência, o Pará está na região norte do Brasil. Lá nós temos a floresta amazônica, boa parte dele. Então, foi desmatada uma grande área para plantio de uma monocultura, só o arroz. Certo? Então, isso gera consequências ambientais. O feijão, Paraná, Minas Gerais, Bahia, São Paulo e Goiás. O trigo, no Paraná e no Rio Grande do Sul. Aqui eles vão falar assim, mas o professor, por que o trigo só está em 2 estados e o resto, toda essa produção, que são as maiores produções do Brasil, estão quase em todos os estados? Aí eu vou falar para você uma coisa, igual eu falei com vocês, eu tinha falado. Nós temos produção, lembra lá no primeiro slide que eu dividi o país, e nós temos aquelas produções sazonais, que depende da estação que você está. O trigo, ele é um vegetal de clima frio. De clima frio. Então, não são todos os estados que você pode plantar essa espécie de vegetal. Então, onde mais se adaptou a ter a temperatura mais fria é no Rio Grande do Sul e no Paraná. Também nós temos os estados do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o Paraná, que eles estão abaixo do Trópico de Capricórnio, eles têm uma temperatura bem mais baixa do que o resto do Brasil. Então, esse tipo de plantio adapta lá, porque são plantas de climas frios. Então, lá se adaptou. Compensação, as outras, todas as produções que eu coloquei aqui, que são, vamos colocar assim, que são o carro-chefe do Brasil, os estados do Centro-Oeste, os estados do Sudeste, tudo plantado a gente tem aqui, certo? Então, o trigo eu deixei bem especificado aqui embaixo, nesse quadro que eu fiz, para vocês terem uma noção que nós temos, não pode ser todo tipo de plantação que adapta a certa região. Então, o trigo, ele jamais poderá ser plantado igual a soja, né, que está no Mato Grosso, que é quente. O Paraná também tem uma parte dele que é bem quente. Goiás é quente, certo? Então, são tipos de espécies de plantas que ela adapta a temperatura, certo? Onde o trigo não se adapta. Você não tem como você plantar um trigo igual lá no Pará, que é super quente, está bem na linha do Equador. Então, é bem quente lá. Então, o trigo não ia nascer lá. Em compensação, os outros todos têm condições de nascer lá.
a nossa pecuária. Nós temos a pecuária, nós temos a criação de suínos, que são os porcos, os ovinos, que são as ovelhas, os caprinos, os cabritos. Você pode ver que os cabritos são presentes na região nordeste do Brasil, e as aves nos estados do sul e sudeste. Essas aves aqui, nós temos em primeira mão os frangos, e depois entra todas as outras, igual frango, que é o primeiro, número 1, que é a carne mais exportada do Brasil. E também nós temos a criação de peru, de outras aves, que pato e assim vai. Mas o frango são os mais comuns de criação. Os tipos de pecuária. O Brasil, o maior exportador mundial de carnes, coloquei aqui, bovina, suína e de frango. O maior rebanho bovino comercial do mundo para abate. Nós temos a maior produção de carne bovina, que são os bois, comercial do mundo. Então a nossa carne principal é para exportação. Os principais estados: Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás e Pará. Aí de novo Pará. No slide anterior que eu falei com vocês as consequências do desmatamento. Então o que eles estão fazendo lá? Eles tiram a floresta amazônica e plantam pasto para a criação de gado. Constantemente a gente vê nos jornais sobre esse impacto ambiental de desmatamento e criação de pastagem para o boi. Estrutura fundiária é a forma como os proprietárias agrárias de uma área de um país são organizadas. Latifúndio, as enormes áreas ociosas não utilizadas para a agropecuária. E os minifúndios são as pequenas ínfimas de característica familiar. Então, os latifúndios, igual eu falei com vocês, aquele slide que nós vimos lá, aquela fazenda de soja, o tamanho que é para um tipo só de cereal plantado, a monocultura, porém de áreas ociosas. E os minifúndios são as pequenas de característica familiar, são as pequenas propriedades que sustentam muita indústria. As grandes propriedades, em geral, focam na exportação. Então, como eu falei para vocês aqui da pecuária, nós falamos no slide anterior, as grandes propriedades, igual lá no Pará mesmo, é desmatado uma área enorme da floresta amazônica e é cultivado lá o pasto para criação bovina. Esse gado ele é totalmente para exportação. A carne dele toda para exportação. Mesma coisa com aquela plantação de soja que eu dei o exemplo lá atrás. Ela é prioridade dela, exportação. Eu coloquei assim, focam na exportação, porque são grandes quantidades de grãos, onde vai todo para fora do Brasil. E as pequenas propriedades, como os minifúndios, contribuem muito para o mercado interno. Então, nós somos supridos, as nossas cidades e nós mesmos somos supridos pelos minifúndios, pelos pequenos proprietários. Então, onde que eu coloquei aqui? As pequenas propriedades contribuem muito para o mercado interno. Então, o que as grandes propriedades são para exportação, certo? Igual o exemplo da soja que eu dei aqui no slide anterior, grande exportação de soja, grande exportação de carne. Então, a monocultura, um tipo só de plantação, ou é só a soja, ou é só o arroz, ou é só o feijão, ou criação só de gado, ou criação só de porcos, que é o suíno. Então, aquelas grandes granjas de exportação de frango, então eles ficam só para um tipo só de cultura. E os pequenos proprietários, são as menores, os minifúndios, eles estão preocupados onde suprir o mercado interno, que é onde abastece os ceasas,
abastece os pequenos, as cidades em si. A estrutura fundiária. A reforma agrária. Também estou seguindo fielmente o livro de vocês. Mecanismo de redistribuição das propriedades do meio rural. Conflitos de interesses de grandes fazendeiros e o governo. Pagamento de indenizações milionárias. Conflitos com as organizações de trabalhadores rurais. Necessidade de apoio aos assentados, pois a entrega de terra não é suficiente para os camponeses produzirem. Então, estrutura fundiária. Eu coloquei aqui a reforma agrária. Nós passamos aí 2 governos, o governo do Lula, o governo da Dilma, com esse movimento do sem terra, que é da reforma agrária. Por mais que o governo tente, eles ainda está muito distante você conseguir o assentamento total dessas pessoas com a nossa reforma agrária. Porque nós temos muitas terras produtivas e também temos muitas terras improdutivas. O que esse pessoal pensa? Eles têm que invadir, né, igual a gente via muito na televisão no governo passado, as invasões de terra em fazendas produtivas. Teve uma vez ali na televisão, passou no jornal, as pessoas invadiram uma fazenda de plantação de laranja. E eles passaram no trator, no pomar, jogando aquelas árvores para o chão. Olha para você ver uma coisa. Uma árvore para ficar de laranja, para ficar produtiva, ela gasta no mínimo, uns 5 anos ou mais para ela começar a produzir. E eles passaram no trator destruindo tudo aquilo. Tanto que entrevistaram o proprietário da fazenda e ele chegou e falou, e agora? Eles jogaram metade do meu pomar no chão, não tem como eu recuperar isso, porque eu vou gastar no mínimo aí quase 10 anos para poder recuperar essa área que foi degradada, e eles saíram. Então, muitas vezes aqui no Brasil, a reforma agrária é uma reforma agrária por trás política, porque eles não queriam invadir ou então a ser assentado em terras que não estavam sendo produzidas. Eles queriam invadir onde já estava produzindo. Aí não é reforma agrária, isso é uma maneira de atrapalhar quem já está produzindo. Certo, gente? Então, esse programa de estrutura fundiária tem que ser muito bem estudada com os conflitos de interesse dos grandes fazendeiros e o governo, porque, igual eu falei com vocês aqui, muitas vezes, igual nesse caso que postou na televisão nesse dia de jornal, foi revoltante para todo mundo, porque o fazendeiro falou assim, eu gastei quase 7 anos para me colocar a fazenda produzindo. Vem esse pessoal, invade a minha fazenda e destrói metade do meu pomar. E agora? Como é que eu vou fazer? Esse pessoal que estava por trás desses interesses, eles não queriam ir para onde não tinha nada. E também o governo também tem responsabilidade, porque não adianta só você pegar o trabalhador rural que está querendo ter a sua terra, colocá-lo numa propriedade, né, que foi indenizada e não der um respaldo para ele, não der uma infraestrutura para ele conseguir escoar o que vai ser produzido. É simplesmente pegar ele lá e colocar lá no campo, mas ele não tem como a produção dele ser escoada. Mandar para um centro, criar uma cooperativa para eles conseguir tirar isso dali. Isso os governos passados não faziam isso, não fizeram isso. Simplesmente assentavam o cara no campo, mas não davam uma infraestrutura para ele. Uma estrada boa, uma rede ferroviária que pudesse atendê-lo, entendeu? Para ele conseguir viabilizar a escoar essa produção, certo? Eu queria que vocês lessem
lessem o capítulo todo, capítulo 6, e fizessem também os exercícios propostos a cada tópico aqui. E depois nós vamos corrigi-los. Tá joia?